Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Eu sou Pamela Silva, professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e advogada também na área trabalhista apenas para o reclamante. E o título da nossa aula, do nosso curso de hoje é Petição Inicial, Requisitos Essenciais na Pandemia. Por que a gente tem colocado esse título? Porque tem crescido muito a procura de advogados, tanto experientes como recém-formados no escritório, tirando dúvidas das petições iniciais, como fazer, como não fazer, porque hoje em dia, na pandemia, ela tem que ser muito mais específica, muito mais focada, para que não tenha nenhum tipo de erro quando a gente for começar a execução. Então, vamos lá. A nossa tela, a inicial, petição inicial, requisitos essenciais na pandemia. Meu nome, meu e-mail, se vocês precisarem de qualquer dúvida, petições dos nossos processos, e o meu Instagram. E aí a gente começa, grupo econômico, que quando o advogado chega, fala assim, doutora Pamela, está aqui minha petição inicial. Aí o que a gente sempre pergunta é apenas uma empresa mesmo que você vai processar? Porque se forem mais de uma empresa, já coloca na inicial. Não deixe para colocar na execução, de citar ela só na execução, porque isso dificulta muito depois para cobrar a empresa ou os sócios. Então, vamos seguindo. O artigo 2º é bem claro no grupo econômico. E ele diz assim: considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Continuando, parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, vem comigo aqui no quadro. Temos diversos tipos de grupo econômico, mas o mais comum qual é? Temos uma empresa A e temos uma empresa B. Tanto a empresa A quanto a empresa B são dirigidas por dois sócios. O sócio 1 e o sócio 2. E a empresa B, a mesma coisa. Sócio 1 e sócio 2. Então, isso já é uma indicação que possa ser um grupo econômico. Mas não é apenas isso. Nós temos que verificar também que, às vezes, tem empresa do mesmo grupo que atuam no mesmo endereço. Então, endereço 1. E a empresa B também reside no mesmo endereço. Endereço 1. Além disso, nós temos que identificar a atividade que cada uma faz. Então, às vezes, a empresa A, o que ela faz? Ela presta serviço de limpeza. E a empresa B, ela não presta serviço de limpeza, ela fornece produtos de limpeza. Fornece produtos de limpeza. Então, a gente consegue ver que tem uma ligação entre elas. Vamos lá. Empresas diferentes, sócios iguais, endereços iguais, e uma necessita da outra,
Porque às vezes já faz aquela venda casadinha, né? Já a mesma empresa que presta o serviço de limpeza já oferece para outra empresa os produtos da mesma empresa delas. Porque elas estão interligadas, elas estão agindo de forma conjunta. E às vezes não precisa ser assim, pode ser presta serviço de limpeza e aqui também presta serviço de limpeza. E aí a questão é, por que já colocar o grupo econômico logo no início da petição inicial, se podemos colocar no final? Acontece que hoje em dia as empresas, elas se camuflam. Então, às vezes, você só coloca a empresa A e não coloca a empresa B, mas é a empresa B que tem o dinheiro, não é a empresa A. Então, elas conseguem separar a parte empresarial da parte financeira. E olha só a dificuldade que você vai ter na execução de depois colocar a empresa B. Já faz isso tudo junto na inicial, isso vai facilitar, tá? E aí, a gente começa a se perguntar, mas professora, como eu vou saber qual é a empresa, se estão no mesmo lugar, se não estão? Tem duas possibilidades que hoje em dia acontece bastante. Entra na junta comercial, puxa lá o CNPJ. Às vezes você consegue já identificar, porque às vezes uma empresa já tem como sócio a outra empresa. Isso facilita. Ou então, entra lá no site www.empresa A. Verifica se eles não colocam a empresa B, porque isso acontece muito. Isso acontece muito. Vamos seguir, então, no slide, no parágrafo 3º, que ele diz assim: não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então, o que ele diz? Ele diz assim, que podem ter duas empresas diferentes, com CNPJs diferentes, e ainda pode ter sócios diferentes. Mas só isso aqui, empresa e sócios, não caracterizam um grupo econômico. Por quê? Porque essa empresa A, ela pode ser uma lanchonete. E ter o sócio 1 e 2. Já a empresa B, ela pode ser um hospital. E ter o sócio 1 e 2 também. E aí eu te pergunto, qual é a relação que elas têm entre elas? Apenas a sociedade. Uma não necessita da outra. Elas podem trabalharem cada uma por si. Diferente do exemplo anterior, que elas possuem prestação de serviço de limpeza, fornecimento de limpeza. Endereço 1 é o mesmo que o endereço 1 e sócios idênticos. Isso fica claro o grupo econômico. O que vocês também não podem confundir é que o grupo econômico, eles atuam de forma solidária. Não confundam com a terceirização, que é forma subsidiária. E na sequência, mostro para vocês a nossa petição inicial que a gente faz no nosso escritório. E aí eu acredito que fique fácil para vocês visualizarem. Vamos lá no slide, então. Logo no início, nós temos o endereçamento, né, que vai a nossa petição inicial, qualificação completa do reclamante e a qualificação completa das reclamadas. E aí, a gente coloca no nosso tópico responsabilidade solidária da primeira e segunda reclamada, porque eles respondem de forma solidária, não subsidiária, gente, não esqueçam disso. Existência do grupo econômico e aplicação do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, que foi o artigo que nós citamos lá em cima. Então, o que não pode esquecer?
que tem que o empregado, né, é funcionário tanto da primeira reclamada, como às vezes da segunda, ou que ele é funcionário da primeira reclamada, mas ele sabe que a primeira reclamada, ela interage com a segunda reclamada, que foi o que nós colocamos. O reclamante foi contratado em dia tal, empregado da primeira reclamada, e informa o reclamante que também foi criado a segunda reclamada. E aí complementamos, registra-se que as reclamadas estão interligadas e atuam em conjunto no mesmo ramo de atividade. Isso é o principal, o mesmo ramo. E coloca entre parênteses, produtos de limpeza e vendas de materiais de limpeza. E no fim, a gente ainda complementa que o grupo X, porque nós estamos afirmando que é um grupo econômico, ele tem no seu site o nome das duas empresas. Isso é fácil de identificar e, gente, isso acontece bastante. E aí a gente complementa como demos no nosso exemplo. Funcionam no mesmo local, os sócios são idênticos e que eles separam a parte administrativa da parte empresarial. E finalizando é o nosso pedido. Desta forma, deve ser declarada a responsabilidade solidária entre a primeira e segunda reclamada. Então, voltando aqui, nós vimos que o grupo econômico é fundamental colocar. Não deixem de colocar. Um outro tópico que a gente tem percebido também, que os advogados às vezes não colocam, é a desconsideração da personalidade jurídica, que o slide diz, no artigo 133 do CPC. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. E aí você pergunta, quais são esses pressupostos previstos em lei? A gente já consegue observar no próximo artigo, o artigo 134 do CPC, que diz: o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. E parágrafo 1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Então, o que ele está dizendo? Que se nós colocarmos os sócios logo no início da petição inicial, no artigo 134 do CPC, parágrafo 1º, onde ele diz: a instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor. Então, assim que você distribuir a sua inicial, o juiz já vai perceber que você quer a desconsideração do sócio. E por que você pede isso logo na fase inicial do processo? Porque, infelizmente, os sócios, logo no início, quando percebem que estão com um processo trabalhista, começam a dilapidar o seu patrimônio. E aí, como você vai pegar esses patrimônios? Isso dificulta muito. Então, façam isso logo no início, que você desconsiderando aqui, você não vai ter problema lá no fim. Ainda mais nessa época de pandemia, né? Que a gente vê as empresas idôneas e depois, no dia seguinte, em recuperação judicial. E se você não fez a desconsideração da personalidade jurídica logo no início, o que vai acontecer? O seu crédito vai ser habilitado lá no cível. E aí você vai seguir toda a ordem que tem que ser seguida. E aí o seu crédito, às vezes, vai estar lá no fim e você nem sabe se vai receber ou não. Então, já garante, você desconsiderando logo no início da sua petição inicial, não tem risco. O seu processo fica do início ao fim na trabalhista. Tudo bem? E aí, vamos seguindo para o sócio retirante, que hoje em dia também você fica assim, coloco, não coloco, coloco, não coloco. Por isso, vamos lá ler o artigo.
Antes disso, só para mostrar para vocês como que nós fazemos no processo, né? Então, a gente mostra para o juiz o endereçamento, a qualificação completa do reclamante, a qualificação completa da empresa e a qualificação dos sócios. Vocês não podem esquecer a qualificação dos sócios. E aí, como título, a gente coloca da inclusão dos sócios no polo pacífico, desconsideração da personalidade jurídica e aplicação dos atos do artigo e aplicação dos artigos 133 e 134 que a gente discutiu lá em cima. E colocamos ainda na inicial, que registra-se que os artigos 133 e 134 autorizam a desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo. Então, você pode fazer isso desde o início até o final do seu processo, na fase inicial ou na fase de execução. Mas por que perder tempo para fazer isso na fase de execução, se vocês já podem garantir os bens dos sócios logo na inicial? Então, prosseguindo. E aí, o artigo 134, parágrafo 2º, fala que dá possibilidade de citação do sócio desde a fase de conhecimento. Continuando, que isso faz que evite que a execução seja suspensa para o processamento de incidente de desconsideração. Então, se você não faz isso logo no início da petição, na sua reclamação trabalhista, lá no fim vai ficar suspenso, né, para fazer um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso você faz perder tempo e pode não mais encontrar bens. Continuando, e evitando também a suspensão da execução no caso de recuperação judicial das empresas. Ressalta-se que os sócios respondem pelas dívidas das pessoas jurídicas e, se já responderem pela reclamação na fase de conhecimento, não poderão alienar seus bens, sob pena de fraude à execução, que é isso que nós falamos desde o início. O importante de colocar logo na petição inicial é para eles não se desfazerem dos bens, para o reclamante não sair do prejuízo. E lembrando que vocês colocando logo na inicial, eles respondem de forma solidária, tanto a empresa quanto os sócios. E aí vem o último tópico, como a gente vê, é o sócio retirante, que está no artigo 10A da CLT. O que nós temos que saber dos sócios retirantes é que eles não respondem de forma solidária. Eles respondem de forma subsidiária. Para sempre do processo, para sempre, toda a vida o sócio retirante vai responder? Não é assim, vocês têm que ficar espertos que é apenas por 2 anos. Então, se você entrou com se o sócio saiu em 2018 e você vai entrar com a sua ação só agora, você já não pode mais colocar ele. Ele já não está mais incluso no processo. Não podem colocar ele, é apenas 2 anos. Então, se o sócio saiu em 2020, vocês têm até 2022 para colocar ele no processo. E coloque desde o início. E a única coisa que vocês têm que se atentar é que ele responde novamente de forma subsidiária, porque ele tem uma ordem. Vamos lá no artigo. Artigo 10A da CLT. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos, depois de averbada a modificação do contrato, observando a seguinte ordem de preferência. Antes de nós vermos as ordens de preferência, a única coisa que vocês também têm que se atentar é que aonde eu consigo isso? Onde eu consigo ver se tem sócio retirante e se ele ainda responde? Na JuSesp, na ficha, né, JuSesp em São Paulo ou nas fichas cadastrais. Lá vocês conseguem ver, lá mostra. Então, assim, é 2 anos a partir da averbação na JuSesp. E aí, seguindo para o artigo, a gente tem a ordem, que primeiro o que vocês têm que cobrar? A empresa devedora. Posteriormente, os sócios atuais.
E, por último, os sócios retirantes. Então, quando o reclamante não encontra nada na empresa, não encontra nada nos sócios atuais, a gente atinge o patrimônio do sócio retirante. E finalizando, o parágrafo único diz: o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovado fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então, identificou fraude, o sócio retirante responde. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, mandem e-mail que a gente responde sem problema. Obrigada e tenham uma boa tarde.